coração, então, vamos falar com o Senhor agora. Ó meu Pai querido, estar aqui é uma honra, servir o Senhor é um privilégio. Muito obrigada. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, o que falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido. Perdoa nossos passos precipitados, palavras precipitadas, eu não sei, nos perdoa. Se há algo que tem o poder de impedir o nosso trabalho, a nossa oração de subir, perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo, sobre mentes e corações, sobre cada vida. Passa do teu sangue sobre os templos, os nossos líderes, que a palavra seja pregada com grande temor e responsabilidade. Passa do teu sangue sobre as pessoas que nos acompanham à distância, e eu peço que a palavra toque profundamente cada vida. Que o Senhor alcance lares, famílias, vidas em todo lugar. Passa do teu sangue. Senhor, nós precisamos da cobertura do teu sangue precioso, de anjos poderosos ao nosso redor, da tua misericórdia, das tuas bênçãos, de graça, de unção, de inspiração, de virtude, de poder. Passa do teu sangue sobre nós. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que falamos, pensamos e fizemos. Pedimos que o Senhor nos lave, nos purifique. Fala conosco. Queremos ouvir a sua voz. Passa do teu sangue aqui. Eu repreendo toda obra do mal, toda seta demoníaca, setas demoníacas contra nós. Seja qual for a opressão, a perturbação, a distração, a angústia, um espírito de enfermidade, setas demoníacas para atrapalhar a reunião, roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus toda seta maligna que causa mal-estar, tristeza, angústia, desânimo, incredulidade, dúvida. Tudo que se levanta para roubar vidas, para atrapalhar o nosso trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal saia, todo peso saia, toda opressão saia, em nome de Jesus. Toda seta demoníaca, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Nos cubra com teu sangue, Senhor. Eu consagro cada vida para a vitória, esse trabalho, para glorificar e exaltar o teu nome, a começar por mim. Que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira. Eu quero crescer e quero ver cada vida crescer, progredir, avançar, conquistar. Ó meu Deus, eu quero ver o teu povo ir para um outro nível. Eu quero, meu Deus, poder presenciar isto a cada dia. Um povo maduro, crescido, estável, continuista, consistente. Um povo focado, um povo que não se distrai com bobagens, que não olha para a direita, para a esquerda, nem para trás. Meu Deus, tira as escamas, tira o argueiro, dá visão espiritual. Eu oro por uma mente sábia, de visão inteligente. Eu peço um coração aberto, eu peço um povo cheio do teu Espírito Santo. Um povo bem direcionado, um povo que tem sede de vencer e que está disposto a pagar o preço que é necessário. Assumo o controle dessa reunião, não tenho competência para estar aqui, mas eu preciso do Senhor dirigindo tudo, orientando, conduzindo a nossa vida, falando aos nossos corações. Eu preciso ouvir a tua voz e preciso que cada vida ouça a tua voz. Assuma o controle do trabalho, fala conosco, se manifesta
manifesta poderosamente, toma vidas, toma corações, e que todos saiam crescidos, maduros, fortalecidos, tendo ouvido a tua voz, Senhor. Muito obrigada por todo o bem que tem nos feito. Abençoa os lares, as famílias. Oh, meu Deus, nos dê sabedoria, inteligência, discernimento e visão. Nós queremos ser pessoas continuistas, consistentes, contínuas, estáveis em tudo. Tem que ter constância na vida, eu oro por isso. Que essa pessoa tire o olhar da direita, da esquerda, de trás, pare de olhar para trás, pare de chorar leite derramado e olhe para frente e construa uma grande vida no Senhor. Que ela não tema nada, que ela não se submeta a setas que chegam para distraí-la, mas que ela continue focadíssima, cheia do teu Espírito Santo, crescendo, animada, sem distrações na vida dela. Que ela focalize o alvo certo. É muito importante que ela entenda que fé é foco, Senhor. Então que ela não se distraia. Toma a nossa vida, Espírito Santo. Toma a nossa mente, o nosso coração. E eu entrego tudo nas tuas mãos. Peço a tua presença e anjos poderosos aqui. E que no término dessa reunião possamos estar num outro nível. Te amamos muito. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Para mim é uma honra. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Fale comigo, servir a Deus e ao propósito. Isso. Esse deve ser o nosso foco. É para isso que nós somos chamados, todos nós. Nós temos que ter uma visão muito maior. Servir a Deus e ao propósito. São duas coisas que têm o poder de encaminhar a nossa vida e preencher a nossa vida. Todo vazio, aquele vazio que consome a vida da pessoa, só é preenchido por Deus. Da vida, só é preenchido estando no caminho do seu destino, cumprindo com aquele propósito que você foi chamado para realizar. Nós precisamos ter uma visão maior, a visão de servir. Quando nós realmente colocamos isso como algo necessário, fundamental, nós mudamos a nossa mente. E começamos a ver a vida dessa maneira, nós começamos a ver também um fluir diferente. As pessoas que vivem só ligadas nelas, elas são muito frustradas, vazias, estão sempre insatisfeitas, elas ao invés de serem estáveis, elas são instáveis, porque você não tem o poder de se preencher se não for por Deus e pelo propósito da sua vida. E é aí que a sua vida começa a andar, quando você realmente tem essa humildade e essa segurança. Porque isso requer uma segurança, saber quem você é em Deus. Porque se você é uma pessoa insegura, essa palavra de servir vai soar como você, como uma coisa menor. Eu vou estar me diminuindo, e não é. É aí que você começa a encontrar o caminho para a vida. Então, deixa eu ler isso aqui, depois eu sigo. 1 Reis 12. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão. Soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós
um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Agora vamos juntos. Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou. Fala comigo, rejeitou. Continue. O conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado, e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente. Então vamos lá. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Então, olha aqui, ó, ele seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Mas meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Bom, Saul, vamos puxar um pouquinho de Saul. Tinha a missão de levar Israel numa nova direção. Por mais de 300 anos, os hebreus foram governados por juízes. E quando Saul entrou para reinar, ele foi o primeiro rei. Até então, juízes lideravam. E agora passou a existir a monarquia. Ele tinha o quê? Durante a metade desse tempo, desses 300 anos, os filisteus foram seus principais adversários e opressores. Principais. Israel estava lá. Como governante da nação, o que Saul tinha que ter feito? Ele deveria ter consolidado o reino. Destruído aquela opressão do povo, dedicado a Deus, porque ele foi o primeiro rei, ele tinha condições. E dado condições para ele e todo o povo receber a bênção de Deus. Mas fala comigo, Saul não estava à altura de tal tarefa. Não estava. Exatamente por causa do caráter fraco, fala comigo, caráter fraco, seu egoísmo e seus motivos errados. Exatamente. Então, Saul, ele não tinha impulso nenhum. Ele não tinha nenhum impulso, muito pelo contrário. Ele foi o primeiro rei, Israel esperava muito, foi dado muito a ele. O que nós vemos, Deus foi com ele lá em Jabes de Gileade, naquela passagem que ele ficou furioso, quando Naás fez aquela proposta absurda para o povo. Deus foi com ele, foi incrível, mas ele desperdiçou a oportunidade dele. Por causa do quê?
porque ele sabotou a sua própria vida com desobediência. Ali ele desperdiçou. A partir dali, você vê Saul só trabalhando em causa própria. Ele não estava disposto a ser um servo de Deus e um servo daquela nação, que era o propósito, servir a Deus e servir aquele povo. Dessa maneira, Deus ia poder promovê-lo altamente, porque ele estaria na direção certa, fazendo a coisa certa. Quando nós vemos aqui Davi, por outro lado, Deus tirou o reino de Saul e deu para Davi. Saul não tinha impulso nenhum, ou seja, ele não deu crescimento à nação. Ele não conseguiu dar continuidade ao que Samuel estava fazendo. Aí chega Davi. Davi criava. Ele, por outro lado, você vê ele criando impulso. Ele tinha impulso. E muito. Você vê, mesmo lá, cuidando de ovelhas, ele já estava dando provas para Deus, de que, fosse fiel no pouco, no muito eu te coloco. Ele estava defendendo ovelhas. Enfrentou, arriscou a própria vida, por causa de ovelhas, enfrentando leão, urso, e quando veio, ele se tornou conhecido mesmo, foi quando ele decidiu enfrentar o Golias. Ali, ele criou um impulso muito grande para a nação, porque por conta daquela atitude, Israel, que estava lá 40 dias sendo insultado pelo Golias, não tinha coragem de enfrentar. Quando ele venceu o Golias, o exército de Israel partiu para cima do exército filisteu. E ali, os filisteus foram subjugados e foram derrotados, assim, Israel impôs uma grande derrota, total. Ele se tornou um herói nacional. O que aconteceu? O Saul não tinha caráter para suportar. Ele era um sujeito egoísta, tudo girava em torno dele. Ele não suportou a inveja, os sentimentos miseráveis, ele não suportou a vitória que o Davi, quando o Davi se tornou aquele herói nacional, para ele que era o rei, ele era muito inseguro, aquela insegurança desmontou com ele. E o Davi passou por muitos anos num exílio, se escondendo de lá e de cá, fugindo exatamente do Saul que queria matá-lo. Mas o que a gente vê? Nesse período de exílio, ele passou construindo um impulso, ele tinha impulso e ele construiu algo sólido. De tal maneira que quando ele assumiu o trono, ele já era um líder forte e feito. É interessante que quando ele assumiu o trono, na verdade, Davi já era um líder consolidado. Isso é muito importante que você entenda. Quando ele ocupou o trono, ele já era um herói nacional, um líder que tinha muito impulso, ele crescia. Ele pegou aqueles 400 homens derrotados e transferiu o espírito dele para aqueles homens. Ele já tinha um exército, os melhores guerreiros, que não tinha guerreiro melhor fora. Os melhores pertenciam a Davi. Não tinha ninguém mais forte que os guerreiros de Davi. Eram homens surpreendentes. E nós temos que lembrar que Davi, ele aprendeu a ser esse guerreiro. Ele se tornou esse general. Ele não era essa pessoa. Nada disso. E ele fez o que o Saul não conseguiu fazer. Ele foi capaz de levar o país na direção que precisava seguir. E Davi
tirou Israel do período dos juízes para a monarquia de verdade, porque o Saul não conseguiu fazer isso, apesar de ter sido o primeiro rei. Aí vem Salomão. Salomão pegou o reino forte. Mas o que acontece? O Saul não deu impulso nenhum, ele não tinha capacidade para aquilo. Davi criou e deu crescimento. Agora vem Salomão e pega um reino forte. A área era as áreas, como Davi era um general, era um guerreiro, então Israel se tornou uma potência militar. O exército de Israel se tornou o exército mais forte e imbatível, por causa da liderança de Davi. Então agora esse homem vem, Salomão, e pega o quê? Um reino forte. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ser capaz de gerar mais impulso, mais crescimento ainda. Porque ele já pegou algo forte. E foi exatamente, ele não desfez o que o pai dele fez. O pai criou e ele gerou impulso. Ele já pegou algo forte. O pai era guerreiro. Nós vemos as grandes conquistas do Davi, as conquistas militares. O Salomão não era guerreiro. Então, ele avançou, ele pegou já, nessa área, a área militar era totalmente fortificada. E ele agora deu crescimento ao país na área do comércio e da construção, que foi para onde ele foi. E além disso, construiu o templo do Senhor, que foi a grande obra, mas que iniciou com todo o projeto, tudo partiu do Davi, que deixou pronto. Salomão aproveitou o impulso do pai e criou a mais poderosa e próspera nação do mundo. Nada, ninguém vira algo, ninguém nunca tinha visto algo assim antes. Nada, jamais algo, nem antes nem depois. Tanto que ele ganhou fama mundial. A rainha de Sabá, quando chegou lá, disse assim: eu ouvi falar de você, eu não acreditei que algo pudesse ser tão grandioso assim. E agora eu estou aqui, eu percebo que é muito mais do que me falaram. A rainha de Sabá falou. Eles não me contaram tudo não, é muito superior. Então observe que ele aproveitou, mas nós vemos Davi. Ele entrou como servo do Deus Altíssimo e como servo daquela nação. Nós vemos Saul brigando pelo trono. Só correu atrás disso. Nós vemos Salomão, o primeiro pedido. Primeiro, ele oferece, assim, sacrifícios. E sacrifícios para Deus. E aí Deus vem e pergunta: o que você quer? Me pede o que você quer. Ele disse: eu quero sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. E sabedoria é fazer boas escolhas. Para quê? Porque eu sou um menino, eu não tenho capacidade para liderar essa nação. Ele olhou e viu: o que o meu pai deixou aqui é muito grande. Eu não tenho capacidade para isso. Pois quando ele entendeu: eu quero te servir, eu quero sabedoria para governar essa nação, Deus deu a ele muito mais. Ele tornou aquela nação a mais incrível, que ninguém nunca tinha visto nada igual. Aí vem Roboão. O que é Roboão? Roboão era filho de Salomão. Salomão fez um trabalho extraordinário, dando continuidade ao trabalho do pai. Claro que no final, nós vemos os erros de Salomão. Mas enquanto ele estava focado, ele fez um trabalho extraordinário. Aí vem Roboão, filho de Salomão. O que ele fez? Freou o impulso. É impressionante
que o Salomão alcançou durante o seu reinado de 40 anos, mais o que o avô tinha construído, ele destruiu. Na verdade, o que Davi havia construído e Salomão, mais 40 anos de reinado, ele destruiu. Foi destruído por ele em questão de dias. Em questão de dias. Não foi de meses, de dias. Porque Davi, ele já reinava sobre Judá e todo Israel. As 12 tribos estavam debaixo da sua liderança. Ele entregou para Salomão uma conquista, uma nação estruturada. Salomão deu crescimento àquilo. Foi longe. Tornou ela a mais poderosa de todas. Roboão assume. Nós não vemos em Roboão uma busca por Deus. Nós não vemos Roboão interessado em servir ao propósito. Quando as autoridades foram lá, todo o povo foi até ele, pedindo para ele baixar os impostos, que Salomão no final subiu muito. As autoridades, os que tinham sido conselheiros do pai e aprenderam com a sabedoria do pai dele, disseram para ele: se você for servo desse povo, você vai ter o controle total. Começa bem, Roboão. O conselho foi: entenda o propósito, servir a Deus, servir ao povo. Faça, seja favorável a esse povo. Começa bem a sua liderança. Aqueles homens ali estavam instruindo, era a voz da sabedoria. Sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é fazer boas escolhas. Aí o que ele pegou? Pegou os jovens que tinham sido criados com ele, que estavam lá servindo, os moderninhos, a modinha, gente sem experiência, gente sem temor a Deus, gente sem consciência nenhuma do que significa liderança. E eles disseram: que nada, rapaz. Fala para eles que o seu dedo mínimo vai ser maior do que a cintura do seu pai. Que você vai pesar mais ainda. Agora, você imagina alguém que está começando, já se porta dessa maneira. Ele não tinha nitidamente preparo, capacidade. Agora, ele tinha condições. Ele foi criado por um homem sábio. O avô dele foi um homem temente a Deus. O pai dele, por muito tempo, foi um homem referência. Agora, o que Salomão valorizou o que o pai dele, o que Davi entregou para ele, pediu sabedoria a Deus para ter sucesso naquela empreitada grandiosa, tomou decisões sábias, que é o que nós vemos. No caso das duas prostitutas, dos bebês, ele ganhou muita credibilidade quando ele julgou aquela causa, a maneira como ele lidou com aquele problema. Você vê que ele estava ali à disposição de Deus e à disposição do povo de Deus. Ele tinha o entendimento certo, até porque ele tinha bons conselhos de Davi, que ele precisava estar no lugar certo. Ele manteve a paz e ele se cercou de pessoas sábias. Então, o foco dele era agradar a Deus, porque ele aprendeu isso com o pai dele. Cuidado, meu filho, com as motivações e intenções. Guarda o teu coração. Agrada a Deus. Você precisa, trabalhe por credibilidade. Mantenha a paz. Se cerque das pessoas certas. E ele fez isso. Já o Roboão chegou e dominado por quê? Por orgulho. Foi tolo,
ouviu tolos, perdeu, passou anos gemendo, exatamente o que aqui, ó, que você lê. Ele foi ouvir gente sem visão nenhuma. Exatamente, porque quando ele teve a chance, a oportunidade de fazer uma sábia escolha, ele foi inconsequente, imaturo, e destruiu o que o avô tinha construído, conquistado, e o seu pai Salomão tinha dado crescimento. Assim. No estalar. Pois a partir daquele momento, apenas Judá e Benjamim ficou com ele. As outras 10 tribos se uniram a Jeroboão. Ele foi ungido rei sobre eles. E ali houve uma separação bruta, uma perda tão grande, porque havia uma união das 12 tribos. Ele pegou o reino assim, em pleno crescimento. O avô tinha construído, o pai deu crescimento. Em poucos dias, ele jogou tudo fora. Porque ele não quis dar ouvidos aos sábios, à direção certa que ele recebeu, às orientações corretas. Ele ficou com a voz dos moderninhos, dos inexperientes, da onda, da modinha. A verdade é que ele não tinha, mais tarde nós vamos ver, já eu leio para você, o que o filho dele falou sobre ele mesmo. Ele era inexperiente. Mas porque ele não teve condições para ser uma pessoa, ele não tinha material, não tinha condições para... Não, ele tinha, tem gente que tem, ele tem tudo à disposição dele. Ele tem a voz de Deus direcionando a vida dele. Só que ele fica com a voz do mundo, ele fica com a voz dos tolos, ele tem a voz da sabedoria. Ele tá recebendo a direção de Deus, mas ele simplesmente ignora. E ele opta pela voz dos tolos, pela voz do mundo. Não tem algo maior dentro dele. Até eu falava hoje no almoço, você não pode acender o fogo no coração de qualquer pessoa, até que o fogo esteja queimando o seu próprio coração. Eu não vou conseguir transferir nada para você se isso não existir dentro de mim. E o Roboão não tinha. Ele não tinha para oferecer, não porque ele não tinha recebido, porque ele não pegou. Ele estava recebendo, mas ele não pegou. E aí o que a gente vê é que você não leva ninguém a outro nível se você não tiver isso dentro de você. E ele não deixou. Para nós irmos além, nós precisamos avançar internamente todos os dias. Ele, apesar de ter tido um avô extraordinário, um pai, o homem mais sábio que já pisou aqui, ele não pegou. Precisa queimar dentro de você primeiro, mas não queimava. Pra você poder acender esse fogo no outro. Eu ainda gosto muito dessa palavra de Jeremias, que ele diz assim, no Jeremias 20, ó Senhor, tu me constrangeste, eu me deixei constranger, é mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar, violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração.
É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ele disse, porque ele foi o profeta do caos, o profeta chorão. Toda vez que ele abria a boca era para anunciar algo que não era nada agradável para Israel, e o povo começou a partir para cima dele. E ele chegou para Deus e disse, Senhor, isso aqui não está fácil não. E há momentos que eu tenho vontade de parar, eu tenho vontade de não falar, mas tem um fogo que queima aqui dentro de mim que não me deixa. É impossível conter. Tem um fogo, tem um negócio que queima aqui, que eu tenho que continuar, Dói, incomoda, as pessoas riem e me atacam, mas tem algo aqui que mesmo quando eu penso, não dá mais, eu vou parar. O fogo queima de tal maneira que eu tenho que continuar. Roboão não tinha esse fogo. Nós vemos que faltava. Ele não ouviu a Deus, ele não entendeu o que significava aquele lugar. Os sábios disseram, seja servo desse povo. Você vai ganhar esse povo. Os jovens disseram para ele, que nada. E ele, ao invés de ficar com a voz da sabedoria, ficou com a voz dos inexperientes. Ele pendeu para a pior direção. Ele não teve maturidade para receber o que ele recebeu. Então, algumas pessoas, sabe o que eu vejo? Elas recebem de Deus, mas elas não têm maturidade. Deus quer fazer mais por elas. As promessas são entregues, palavras estrondosas, mas elas se mostram ser igual, elas são como o Roboão. E não tem a ver com idade, porque Davi, quando lutou contra o Golias, ele tinha 17 anos. Salomão, quando pediu a Deus sabedoria, que Deus diz, pede, eu fico imaginando o Senhor pedindo para um menino de 18 anos, ele tinha 18 anos aproximadamente, o Senhor dizendo, pede o que você quer. Ai. O que você quiser. E um menino de 18 anos tem a capacidade de dizer assim, eu quero sabedoria. Para cumprir bem com essa missão. Eu quero sabedoria. Me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Tem uma tradução que diz assim, eu sou um menino. Eu não tenho competência para isso aqui. Então, assim, não é questão de idade. Fala assim, Roboão não tinha, o avô dele tinha 17, o pai dele tinha 18, ele tinha 40 quando começou a reinar. Por isso que não tem a ver com a idade, tem a ver com o espírito. Tem a ver com o espírito. Porque tem muita gente de cabelo branco que não tem sabedoria nenhuma. Só ficou velho, não ficou sábio. Davi tinha sabedoria. Ele criou impulso para uma nação que estava estagnada. Ele tirou aquele jugo dos filisteus de Israel. Israel foi livre. Ele venceu. Salomão vem e gera mais impulso, dá mais crescimento para aquela nação e torna ela imbatível em todos os aspectos. Vem Roboão, destrói em dias o que o avô e o pai levaram anos construindo. Por causa do quê? Por causa de orgulho. Ele sabotou com a vida dele. Igualzinho lá, vamos lá, igualzinho, eu digo, o Saul, que apesar de ter tido oportunidade, foi colocado. A desobediência sabotou com a vida dele. Eu tenho visto isso acontecer. As pessoas recebem promessas de Deus, palavras poderosas,
mas elas não ficam com a voz de Deus. Basta alguém falar uma outra asneira, qualquer um inexperiente, que não tem direção nenhuma de Deus, falar alguma coisa contrário, ele fica com aquilo. Ao invés de Roboão ficar com os sábios, ficou com os jovenzinhos que foram criados com ele, que não tinha sabedoria nenhuma. Algumas pessoas sabotam a própria vida. Deus até põe nas mãos delas, elas jogam fora. Não importa quantas vezes Deus vem e entregue para elas, elas vão lá e jogam fora. Porque são orgulhosas, porque não ficam com a voz de Deus, porque não se submetem àquilo que elas deveriam submeter inteiramente a Deus. Elas ainda estão cheias delas mesmas. E vem a voz da sabedoria, que é a voz do Espírito Santo, e diz assim: oh, sirva a Deus, sirva esse povo, sirva ao propósito, fica com isso aqui, resista firme, vá, faça assim. Aí vem as vozes tolas e dizem que nada, trata mal, faz assim, joga fora, não faz assim não, faz do outro jeito. Os sábios disseram: sirva esse povo, seja favorável, e você vai ter todo mundo na mão. Os jovens disseram que nada. Fala para eles que agora você vai pesar muito mais. Que você não está nem aí com o que eles pensam. Pois ele só não morreu porque ele conseguiu entrar na carruagem. Mas o sujeito que era chefe dos trabalhos forçados, quando foi até aquelas 10 tribos, eles apedrejaram até a morte, passaram a servir Jeroboão, e ali já entra então em outra história. Porque por conta disso, também, que não deixa de ter, ele tem responsabilidade nisso. Quando Jeroboão foi levantado como rei das 10 tribos, as tribos do norte, ele, com medo do povo se voltar para a dinastia de Davi, para Roboão, e ir lá oferecer sacrifícios em Jerusalém, ele fez a mal. Quando a Bíblia fala os pecados de Jeroboão, você pode saber, é coisa feia. Porque levou o povo a pecar. Por causa de questão política. Era só politicagem. Ele não estava nem aí para o povo também. O povo saiu de uma coisa e foi para algo terrível. Porque ele levantou 2 bezerros, seguindo o exemplo de Arão. Colocou um em Dan e outro em Betel. E disse: olha aí os teus deuses que tiraram vocês do Egito. E ali ele começou a levantar sacerdotes. E aí é uma outra história. E Israel entrou num estado espiritual. As tribos do norte. Uma decadência tão grande. E tudo porque ele queria segurar e ter controle sobre o povo. Então, quando Roboão foi totalmente inconsequente em se submeter, ele não quis submeter às vozes sábias, aquela escolha levou uma divisão na nação tão radical, que a maior parte das tribos, Deus só, olha como Deus respeita as alianças, por isso que você precisa respeitar a aliança. Deus só não tirou tudo das mãos de Roboão, exatamente porque ele tinha feito uma promessa a Davi, que nunca faltaria um descendente dele no trono. Mas aquela atitude dele, imatura, porque às vezes a gente não pensa nas escolhas que nós estamos fazendo, o que elas vão causar. Você não só está sabotando a sua vida, como a vida de outras pessoas, como da sua família toda, talvez uma escolha inconsequente para uma empresa, você é líder de uma equipe. Quantos problemas você pode trazer para a sua vida? Quantos pais que pegaram problemas graves para a família? Exatamente porque foram imaturos, só pensaram neles.
E toda pessoa que só pensa em si mesma, e as escolhas que são feitas sempre em cima do egoísmo, do que eu acho, o que eu penso, a minha vontade, que se dane o resto. O que havia sido construído por Davi e por Salomão, ele jogou por terra em poucos dias. Porque houve uma divisão naquela nação, 10 tribos foi para Jeroboão, que foi consagrado e levantado como rei. Ele ficou apenas à frente de Judá e Benjamim. Jeroboão, com medo de perder para Roboão, que era neto de Davi, levantou os 2 bezerros, instituiu tudo igual. Tudo igual. Mas era um engano, porque ele tentou controlar o povo pela religião, através do engano. Que a religião é uma fonte, ela pode ser uma fonte de engano e de controle. Nós vemos em todo o tempo pessoas sendo controladas, mantidas na coleira através da religião. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra para não sermos enganados. Nós precisamos, você precisa dar atenção à palavra. Isso é muito importante. Porque quando Jeroboão levantou aqueles bezerros e disse para aquele povo, olha os teus deuses que tiraram vocês do Egito. Aquele povo não sabia? Sabia. Sabia que era o Deus de Israel que tinha tirado aquela nação da escravidão. Mas por que o povo se submeteu? Pelo carisma de Jeroboão. Líder carismático, sedutor, acolhedor, bom de boca, bom de lábia. Vendeu muito bem. E o povo foi indo. E arrebentou com a vida, arrebentou com a nação. Aquele povo foi para o exílio. E assim por diante. Vamos aqui. Vamos repetir. Servir a Deus e ao propósito. Fale comigo. Cuidado com as propostas. Lembre-se, propósito é diferente de propostas. E Roboão estava lá para seguir o propósito, mas ele seguiu a proposta. Aquilo causou uma divisão. Ele sabotou o próprio, aliás, ele sabotou tudo que vinha sendo construído. Porque ele não ouviu a voz sábia. Então eu acredito que Deus está falando aqui, porque tem muita gente que vive se sabotando. Não é contínuo. Ao invés de fazer, Davi, ele criou impulso. Ele deu um crescimento para a nação que Saul não, porque era um líder egoísta, imaturo também, inseguro, covarde, assim, que só pensava nele, não pensava na nação. Fracassou. Davi pensava em agradar a Deus e em servir aquele povo. Foi altamente honrado e deu crescimento à nação. Salomão entrou com essa mesma visão e deu um crescimento ainda maior. Porque a cabeça estava no lugar certo. Deus não vai confiar nada nas suas mãos. Até porque ele pode até confiar, como confiou nas mãos de Roboão. Mas o que acontece? Perde. A pessoa se sabota. Se você não tiver dentro de você o propósito certo, o entendimento. Porque às vezes quando a gente pergunta, por que você quer isso? Você quer isso aí para quê? Você quer esse cargo para quê? Você quer essa promoção para quê? Você quer dinheiro, você quer fama, você quer uma posição, você quer honra, você quer isso. Para quê? Algumas pessoas, quando elas receberam algo de Deus, foi uma maldição na vida delas. Elas sabotaram a vida delas. Elas não entenderam que tudo tem que ser para a glória de Deus, para o reino de Deus,
E quando nós temos a visão certa, Deus vai confiar sempre mais, sempre mais, sempre mais. Intenções e motivações certas, propósito certo. Você está entendendo? Quem está entendendo? Fale comigo, servir a Deus e ao propósito, cuidado com as propostas. Vamos ler agora 2 Crônicas 11:5. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Bom, Roboão perdeu, depois ele foi, deixa eu lembrar desse detalhe, quando houve a divisão, ele levantou o exército para ir guerrear contra Israel, que agora tinha uma divisão, Judá com Benjamim e as 10 tribos, Israel. Deus disse, não vá, não vá. Tinha consequências. Tem uma outra passagem também, que Deus deixou ele debaixo do jugo do inimigo, não deixou ser destruído, mas deixou debaixo do jugo, porque quando Deus o fortificou, ele se distanciou do Senhor. E aí o Senhor falou assim, agora eu vou deixar ele debaixo do jugo do homem, do inimigo, para ele poder saber a diferença de estar debaixo da minha proteção e debaixo do jugo do inimigo. O que é estar na mão do ímpio? Eu vou mostrar para ele o que é estar na mão do ímpio. Ele precisa saber. Porque algumas pessoas, eu já falei isso algumas vezes, tem gente que só entendeu o quanto estava abençoada, pessoas que nunca tinham visto, quando elas foram para debaixo da mão do ímpio, de ímpios sem piedade. Aí elas viram aquele bom tempo delas. Aquele bom tempo. Eu já ouvi muito isso. Gente de dizer assim, eu tenho saudade do tempo que eu estava debaixo da mão de Deus. E eu não sabotei, joguei fora, dei ouvidos a outras vozes. E aí Deus deixa a pessoa debaixo do jugo de alguém por algum tempo, para ele poder aprender e saber a diferença. Saber a diferença, está entendendo o que eu estou falando? Às vezes precisa saber a diferença. Às vezes a pessoa esquece. O ímpio não tem piedade, tanto que algumas vezes quando foi dado a Davi, para ele escolher qual o castigo que ele queria, ele disse, eu quero estar nas mãos de Deus. Porque Deus tem misericórdia, o ímpio não tem não. O ímpio não tem não. Ele disse, não, eu quero estar nas mãos de Deus. O que o Senhor fizer vai ser bom ainda. O que vem de Deus é bom. O que vem do ímpio não é não. Então aqui é uma parte em que ele se humilhou. E Deus ainda deu a ele condições de fortificar o que estava nas mãos dele. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os sacerdotes, agora preste atenção muito nisso aqui. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte, os que foram acompanhar Jeroboão, de Israel, apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens. Então fale comigo, abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém. Ok. Pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito. De forma de todas as tribos de Israel
aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. Então, quando ele se humilhou, e o povo que tinha acompanhado Jeroboão começou a despertar, aqueles que olharam e disseram assim: não, eu não quero isso aqui para mim não. Eu estou adorando bode, bezerro. Não, isso não é Deus vivo não. Não quero isso não. Eu quero Deus. Eu quero Deus de verdade. É Deus que eu quero. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho terra, eu tenho propriedade, eu tenho tudo aqui. Eu vou romper com isso. Eu vou abandonar. Está aqui, ó. Os levitas abandonaram suas pastagens, seus bens. Deixaram tudo e mudaram para Judá e Jerusalém. Para quê? Porque Jeroboão não deixava eles servirem ao Senhor, eles oferecerem sacrifício ao Senhor. Só podia ser aos bodes e bezerros. E eles disseram: não, não quero isso não. Roboão fez aquilo, mas Roboão ainda está adorando a Deus. Roboão está seguindo os passos agora de Davi e de Salomão. Nós vamos voltar para lá. E não só os levitas, como muita gente abandonou tudo que estava. Eles tinham propriedades lá nas tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, abandonaram tudo e se mudaram para Judá e Jerusalém, exatamente porque eles queriam agradar a Deus, eles queriam servir a Deus e lá eles não podiam. E entre o patrimônio deles, manter o patrimônio e agradar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, eles optaram, eles escolheram por servir a Deus. E com isso, eles se fortaleceram o reino de Roboão, agradaram a Deus e eles foram beneficiados altamente. Isso não é forte? Chegou a hora de fazer uma escolha. E eu estou mostrando para você a escolha do Roboão em não ouvir os sábios fez com que ele sofresse uma perda. Ele sabotou já no início do reinado dele. E tudo por uma, fala, escolha. Uma escolha estúpida. Orgulhosa e egoísta. Ouviu a voz errada, as vozes erradas. Na verdade, os sábios era a voz de Deus, ele não ouviu. Quando ele se voltou e se fortaleceu, lá se adorava o Senhor. O povo que tinha ido para Jeroboão, agora tinha gente voltando. Porque quem realmente queria Deus, quando uma pessoa realmente quer Deus, ela abre mão do que for necessário. E é aí que ela é abençoada. Esses levitas e esse povo abriu mão de patrimônio. Porque lá com Jeroboão não se podia adorar a Deus, nem servir o Senhor, nem oferecer sacrifício ao Senhor. Mas com Roboão podia. Porque eles estavam andando, seguindo fielmente os passos de Davi e de Salomão, que adoravam o Senhor. E aí sim, você vê aqui, ó, fortaleceram o reino de Judá. Eles fortaleceram. Porque você só fortalece uma coisa quando você busca Deus e é capaz de romper com o que for necessário para buscar Deus. Quando você entende o propósito da minha vida, se Roboão já tivesse entendido, aquilo não teria acontecido. Mas ele não entendia.
Mais tarde, o filho dele, Abias, vai falar da inexperiência dele. Só que nós já vamos para Abias, e Abias, isso para mim é muito forte, ele já começou diferente do pai, o filho de Roboão. E ele mesmo, você vê que ele entendeu perfeitamente, não, eu não vou dar o passo errado do meu pai. Aqui, o povo, quando estava lá com Jeroboão, até foram, mas muita gente voltou. Porque não suportaram aquele regime implantado, aquela idolatria, aquela mentira, aquele engano de Jeroboão. Eles queriam Deus. E quando uma pessoa realmente quer Deus, ela revela dessa forma. Eles abandonaram pastagens, bens e se mudaram para Judá e Jerusalém. Disseram, não, é melhor abrir mão de tudo, mas eu quero Deus. E dessa maneira eles foram honrados, fortaleceram o reino de Roboão. E Deus só abençoou. Porque não tem outra maneira de você ser abençoado. Porque o fim de Jeroboão foi triste. Da casa de Jeroboão, tudo relacionado a Jeroboão, foi triste. Porque tudo que ele queria era só controle. Ele não queria nada, ele não estava nem aí para o povo, ele não estava nem aí para Deus, ele não estava nem aí para nada. E olha que foi Deus, hein? Deus ainda permitiu aquilo tudo. Tanto Roboão sabotou o que veio para as mãos dele, como Jeroboão também deixou bem claro que tudo que ele queria era manter o poder. E nós precisamos aprender sobre isso aqui. Porque Deus quer confiar coisa muito grande nas nossas mãos. Mas qual é o propósito disso? Você pode realmente responder quais são suas motivações e intenções? Porque muitas vezes uma coisa fica lá retida exatamente porque o meu coração ainda não está como Deus espera encontrá-lo. Eu ainda não tenho o propósito de servir a Deus, glorificar a Deus. Tem gente que, por exemplo, ele quer uma vida financeira incrível, roubando a Deus. Ele não dizima, ele não oferta. Ele é contra o dízimo e oferta, mas ele quer que Deus prospere, que ele venda, que ele tenha um faturamento incrível, que a vida dele seja incrível. Tem gente que quer que Deus haja na vida dele de forma estrondosa, e Deus quer agir, mas ele não prioriza Deus. Deus não é a prioridade da vida dele. Ele ainda não assumiu Deus como prioridade. Ele não ouve a voz da sabedoria, ele ouve a voz dos inexperientes. Vamos para 2 Crônicas 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Maaque, era filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias era filho de Roboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha, agora olha isso aqui, com 400.000 de seus melhores soldados. E Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Então isso significa que Abias tinha metade do que Roboão tinha. Ele tinha 400 dos melhores soldados e Jeroboão tinha 800. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no monte, no alto do monte de Zemaraim, e gritou para Jeroboão e todo Israel. Olha o que ele gritou. Então você tem que prestar atenção na fala de Abias. Você vê o que estava dentro desse homem. Ouçam-me. Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel aos seus descendentes para sempre?
falou para Jeroboão e todos que estavam com ele: vocês não sabem não? Vocês esqueceram que vocês estão lutando contra o próprio Deus, porque Deus fez uma aliança com Davi? O que vocês estão fazendo, essa divisão, Deus não está nisso. Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Ele disse, mesmo sabendo disso, homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, aqui ó, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Abias já sabia disso. Aí a fala dele é de quem tinha uma visão completamente diferente do pai. Quer dizer, eu vou fazer diferente do meu pai. Eu não vou chegar estragando com tudo, não. Eu vou chegar com a postura certa, a visão certa. Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme. E vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Vocês estão fazendo diferente de Deus, de tudo que vocês receberam de Deus. Vocês estão fazendo igual as outras nações que o Senhor expulsou. Vocês têm um exército enorme, vocês têm bezerros de ouro, só que tudo que vocês estão fazendo está errado. Aparentemente vocês têm até força, mas Deus não pode ser com vocês, porque vocês estão no lugar errado, fazendo a coisa errada, fazendo o que Deus não mandou vocês fazerem. Qualquer um que se apresente com um novilho e 7 carneiros para ser consagrado, pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Qualquer um que chega aí, meu filho, carregando um novilho e 7 carneiros, pode ser sacerdote de vocês. Não tem preparo nenhum, vocês ouvem qualquer um. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não abandonamos. Vocês abandonaram, nós não. Abias falando, somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas nos ajudam em seu trabalho. Ele estava dizendo, o padrão que nós seguimos é da palavra de Deus. Nós seguimos as instruções que nós recebemos, nós não vamos sair delas. Eles apresentaram holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Eles apresentam. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos, vamos juntos? Nós seguimos as instruções do Senhor, nosso Deus. Mas vocês o abandonaram. Aí vamos juntos. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Fala, quem nos lidera? É Deus. Abias disse isso. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Eu amo isso aqui. Abias, cheio do Espírito Santo, estava falando para todo aquele povo que tinha tomado o rumo errado, inclusive para Jeroboão. Vocês podem ter um exército grande, vocês podem achar que vocês têm força, mas vocês estão lutando contra o próprio Deus, porque vocês estão na direção oposta, estão fazendo o que Deus não mandou vocês fazerem. O propósito de vocês está errado, vocês trocaram o propósito por propostas, que foi o que Jeroboão fez. O que vocês estão fazendo está tudo errado, vocês não vão ser bem-sucedidos lutando contra nós. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, olha aqui, ó, clamaram ao Senhor.
porque o exército de Jeroboão era muito maior. Eles clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram ao som desse brado de guerra. Deus, fala comigo, Deus. Isso, Deus. Derrotou Jeroboão. Derrotou, ele tinha 800 dos melhores, 800 mil soldados. E Judá, 400 mil. Derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Agora, vem cá. Você está vendo que é uma briga entre irmãos? Você está vendo isso aqui? Judá contra as 10 tribos. Só que Judá, no comando aqui de Abias, estava dentro do padrão de Deus. Aparentemente era pequenininho, mas estava seguindo as orientações. Israel estava totalmente fora. As 10 tribos do norte, sendo lideradas por Jeroboão. Deus derrotou. Jeroboão dispersou todo o exército diante de Abias e do exército, diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá. E Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhe infligiram grandes perdas. 500 mil dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. O que adianta? Essas 10 tribos que estavam sob a liderança de Jeroboão, quem tinha sido o Deus desse povo? O Deus de Israel. E agora esse povo, sendo influenciado e liderado, ouvindo a voz de Jeroboão, estava adorando bezerros e bodes. Uma nação que foi levantada, unida, que se tornou a maior potência nos dias de Salomão, agora dividida, e a maior parte sendo envergonhada e derrotada. Aí eu mostro para você por que tem tanto crente sendo derrotado. Porque tem a liderança conduz mal, são conduzidos por vozes estranhas, estão na direção errada, fazendo o que Deus não mandou fazer, não adoram a Deus, não se importam com o propósito. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesane, Efron e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou o seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Por quê? Como é que Abias começou, minha gente? Totalmente diferente do pai dele. Tanto que ele fala, meu pai foi inexperiente. Não soube lidar. Mas eu estou aqui, eu sei muito bem como é que eu tenho que lidar, e eu sei o lugar que eu vou ocupar. E ocupando esse lugar firme, de servir a Deus, servir o propósito, eu vou dar condições a Deus, e é dessa maneira que eu vou te vencer, porque vocês estão no lugar errado. Eu amo isso, quando a Bia se levanta e diz assim, nós estamos no lugar certo, vocês estão no lugar errado. Será que você tem essa segurança de dizer assim, eu sei que eu estou no lugar certo, no caminho certo, fazendo o que Deus me mandou fazer? Será que você
tem essa segurança de dizer como Abias, nós estamos no lugar certo. Deus é o nosso líder. Deus é o nosso Senhor. Deus está do nosso lado. Mas vocês não. Deus não está com vocês. Vocês podem até lutar contra nós, mas vocês vão perder. Vocês não serão bem-sucedidos, ele disse. Vocês não serão. Porque Deus não está com vocês. Porque o que vocês estão fazendo não agrada a Deus. Está totalmente fora do padrão. Abias sabia reconhecer qual era o padrão certo e qual o padrão errado. Você sabe reconhecer qual o padrão certo, o padrão errado, onde você tem que estar e onde você não tem que estar, onde Deus vai te honrar e onde Deus não vai te honrar. Porque isso é fundamental para o seu sucesso. Quem você ouve? Quais as vozes que você ouve? Você sabota a sua própria vida? Você está no lugar que você deve estar? Você está fazendo o que Deus tem falado através da palavra para você fazer? Porque preste bem atenção. Jeroboão não tinha como ser bem-sucedido, fazendo o que ele vinha fazendo. Jeroboão não trabalhou pelos interesses de Deus. Quando ele levantou os bezerros, foi uma estratégia política, usando da religião para controlar o povo. Ou seja, importava para ele o poder. O que importa para você? Ter a sua vitória e estou indo embora? Deus não tem isso com você. Que Deus te dê uma solução para o seu problema e você está indo embora? O que importa? Deus quer um relacionamento com você. Senão, sabe o que acontece? Se você não tiver a visão certa, como é que Roboão pegou Israel? A maior potência que o avô e o pai tinham construído. Em dias ele destruiu. Deus até te coloca lá. Mas se você não tiver a visão certa de servir a Deus e servir o propósito, em 2 tempos você está pior. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se as pessoas que não entendem isso, elas vivem naquela historinha da maldição, do altos e baixos. Eu não sei porque que minha vida é sempre altos e baixos, sabe? Não. O problema da sua vida é o que está dentro de você, o que você valoriza. Onde está o seu foco? O que tem dentro de você, aquilo que você dá importância, não é o que importa para Deus. E é por isso que você vê muito crente derrotado, igual estava as 10 tribos, foram completamente, Deus foi contra as 10 tribos, contra Jeroboão e as 10 tribos. E acredite, Jeroboão serviu a Deus um dia. Só que quando ele foi colocado no poder, ele deixou aquilo crescer e ser mais importante que a relação dele com Deus. Não pense que Jeroboão era ímpio, não. Ele servia a Deus. Aquelas 10 tribos serviram a Davi, foram lideradas por Davi, lideradas por Salomão. E de repente estavam lá, adorando os bezerros. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense que nos dias de Jeroboão havia miséria. Muito pelo contrário, aquilo foi um grande teste. O povo ia lá buscar os bezerros como símbolo da prosperidade, da fertilidade. E teoricamente,
estava funcionando. Mas não tinha nada funcionando. Deus muitas vezes dá corda às pessoas, Ele dá a elas oportunidades. E apesar de estar sobre o reinado de Jeroboão, haver prosperidade, a vida espiritual estava uma derrota. E eu tenho que ir então para o Apocalipse e lembrar da igreja de Laodiceia. Sou rico, não tenho falta de nada, minha vida é um estrondo e é um sucesso. E Deus disse, não, você é pobre, cego, nu e desgraçado. Está escrito assim. Você é um cego, vai comprar colírio para você ver. Você é um morno, eu estou vomitando você. Sua visão está errada, sua vida espiritual é uma derrota. E nos dias de Jeroboão não tinha miséria não. Só que a vida espiritual do povo estava uma derrota. E é isso que cada pessoa tem que entender. Se a sua vida espiritual estiver derrotada, tudo na sua vida vai ser uma grande ilusão, uma grande mentira. E vai passar, porque passou. Jeroboão foi derrotado, aquele povo foi derrotado. Mas quem prevaleceu? O povo que temeu a Deus, quem temia a Deus. Esses prevaleceram, esses cresceram, esses tiveram a verdadeira prosperidade. Porque o que eles receberam permaneceu. Eu tenho que ter o propósito certo. Servir a Deus e servir ao propósito. Eu tenho que ter a visão certa, que é servir a Deus, servir ao propósito. Deus quer um relacionamento com você. Deus tem liberado a cada dia palavras poderosas para cada um, para todos nós. Mas nós precisamos estar no padrão de Deus, dar a Deus. Ele tem que ser prioridade. Nós temos que ter tudo muito bem claro dentro de nós. Por que nós queremos honra, poder, fama, dinheiro, uma estrutura poderosa? Por que eu quero? Senhor, a solução disso e daquilo. É para te glorificar, é para te servir, é para beneficiar teu reino, beneficiar as pessoas, beneficiar o Senhor. Porque são essas pessoas, como Abias, que Deus quer que é. E Deus quer fazer. Mas nós precisamos ter a capacidade de fazer igual os levitas e o povo lá. Quando eles viram que com Jeroboão não podiam adorar a Deus, eles abriram mão até de propriedades e bens. Porque mais valia para eles buscar a Deus do que ficar lá mantendo o patrimônio deles e não podendo adorar a Deus. Não podiam. Mais valia, se mudaram para Judá, para Jerusalém, porque eles queriam servir a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus. E eu acredito sinceramente, ontem Deus falou conosco sobre ruptura. Rompimentos. E eu depois estava falando isso com Deus, orando, e eu pensei, sabe, eu podia perceber exatamente o Senhor nos levando, porque Ele tem tanta coisa que Ele quer liberar, mas provavelmente ainda há corações endurecidos, presos por coisas tão vãs. Quando a gente abre mão, quando você é capaz de abrir mão de coisas, sabe, que parecem que até têm importância, mas no fim não tem. Como esses aqui abriram mão até de propriedades. Por causa de Deus, eles só se fortaleceram. Porque quanto mais você dá a Deus, você se fortalece em Deus, mais a sua vida é fortalecida. O que vai garantir a você uma construção sólida e poderosa é um relacionamento sério com Deus. É você estar no padrão de Deus. É você dar a Deus aquilo que Ele está requerendo de você. Isso não há dúvida.
E eu quero que você pegue o seu propósito e fique de pé, que eu quero ler para você essa palavra, que eu deixei ela para o final, que é exatamente o que o Senhor quer fazer por cada um de nós. Olha que coisa linda. Segundo a Reis 3:10. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Então Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Aí ele disse: agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês e seus rebanhos e os outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda não entregará. O Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas, cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo de Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Quando Jorão, que era filho de Acabe, Moabe se levantou contra ele, ele foi pedir ajuda a Josafá, que era o rei de Judá na época, e ao de Edom. E eles foram numa marcha. De repente a água acabou. E Jorão já começou. Porque Deus nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos do rei de Moabe. Aí Josafá, que era um homem de Deus, disse assim: peraí, não tem um profeta para a gente consultar? Vamos consultar a Deus. Quer dizer, não vamos ficar aí pensando negativo, falando bobagens, vamos buscar Deus. Aí um dos oficiais disse: olha, tem Eliseu. Ele foi sucessor, ele é sucessor de Elias. Deus usa ele grandemente. Quando o Eliseu viu Jorão, falou assim: o que você está fazendo aqui? Vai procurar os deuses do teu pai, rapaz. Aí Josafá falou: nós vamos consultar. Ele disse: olha, se não fosse por Josafá, olha o que é um homem de Deus no meio. Se não fosse por Josafá, e olha que Eliseu era direto. Se não fosse por Josafá, eu nem ia olhar na tua cara. Eu não ia responder nada a você. Mas em consideração a Josafá, que é um homem de Deus, me traga uma harpa. Aí alguém começou a tocar uma harpa, e Deus veio sobre ele, e não tinha água, estava tudo seco. Como é que eles iam enfrentar aquela guerra? Os animais, tudo, não tinha. Ele virou, sabe quando está tudo seco? Ele virou e disse isso aqui: assim diz o Senhor, este vale se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Não vai, vocês não vão ver, não. Olha aqui, não é pelos meios normais. O sobrenatural vai acontecer aqui. Não vai ver vento, não vai ver chuva, mas ainda assim o vale se encherá de água. De uma forma inexplicável, esse vale vai se encher de água. E ele disse: olha, porque estava tudo seco.
tudo seco. Até então estava tudo seco. Até então pode estar tudo seco aí na sua vida. Mas o Josafá é que disse, vamos buscar a Deus, vamos buscar um profeta do Senhor, vamos buscar a palavra do Senhor. E quando esse homem encabeçou a busca pelo Senhor, que é exatamente o que eu estou falando, Abias agiu diferente. Ele buscou a Deus, ele dependeu de Deus, ele colocou, ele tinha a visão certa. Ele deu a Deus condições para Deus agir na vida dele. Aqui é a mesma coisa. Estava tudo seco. E aí quando um homem de Deus, Josafá, e Josafá é um homem extraordinário, a gente sempre prega, principalmente no mês de dezembro, no propósito da mudança, sobre os 3 inimigos que ele enfrentou, maravilhoso. Aquele vale que era para ser um vale de sofrimento, o vale de Baca virou o vale de Beraca. O vale de lágrimas virou o vale de bênçãos. E o homem de Deus disse, vocês não, esse vale seco, vale, já está falando de um lugar baixo, seco, se encherá de poços de água. E não vai ser pelos meios comuns. Vocês não vão ver vento nem chuva. Porque para acontecer isso tem que ventar, tem que chover. Não. Quer dizer, essa forma natural. Deus vai encher esse vale de água, que é o que vocês precisam. Esse lugar seco e vem. E você tem que lembrar que Deus tem prometido muito isso para nós. O lugar seco vai florescer. Vai se encher, o Negev vai florescer. Então, pelas vias normais, tinha que chover, tinha que ventar, chover. Mas ele disse, não, vocês não vão ver, nem chuva nem vento, mas o vale se encherá de água. Talvez você pense assim, meu Deus, tinha que acontecer isso e aquilo. Bom, não vai acontecer nem isso nem aquilo, mas o vale vai se encher de água. Mas a solução vai chegar, mas a vitória vai chegar, mas a definição para a sua vida vai vir. E aí o Senhor disse assim, por ele, e como se isso não bastasse, não é o bastante, o Senhor ainda vai te entregar o exército de Moabe em suas mãos, e vocês vão conquistar as melhores cidades deles, e vocês vão viver, enfim, ele foi falando. E aí, no dia seguinte, olha só como a palavra do Senhor se cumpre na vida daquele que crê. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo de Edom. Edom é um lugar alto, a montanha. E em pouco tempo, havia água por toda parte. Água na palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus representa a água representa o Espírito também. A ação de Deus na vida de uma pessoa. Quando se fala de água, um vale seco se enchendo de água, são definições grandiosas. No dia seguinte, aquela palavra se cumpriu. No dia seguinte, estava tudo seco. Fala comigo, estava tudo seco. Exatamente, estava tudo seco. E quando eles buscaram direção de Deus, eles receberam. E no dia seguinte, aquele lugar que era um lugar seco, estava todo cheio de água. E não foi por chuva, pelas vias normais, de forma natural. Foi pelo poder de Deus, de forma inexplicável. Você vê que não tem nem explicação. Simplesmente a água desceu de Edom. E encheu aquele lugar, como Deus havia falado. E não, Deus não ficou só naquela vitória, dando a água que eles precisavam, mas também deu vitória àquele inimigo terrível, que era aquele rei de Moabe que vinha contra eles. Eles conquistaram as cidades fortificadas, então conquistas muito importantes eles tiveram. Foi uma vitória estrondosa. Mas tudo porque o Jorão já
Deus já nos entregou. Olha o negativo, olha o incrédulo. Deus já nos entregou nas mãos do Moabe. Ele nos trouxe aqui para nos entregar. Josafá disse, não, vamos buscar Deus. Eliseu, um homem direto, eu só vou consultar o Senhor por causa de Josafá. E aquela vitória veio por causa de Josafá. Um homem de Deus, que tinha a visão certa, ele temia Deus. Ele era um homem diferenciado em Deus. Abias teve uma vitória gigantesca sobre Jeroboão e sobre todas as tribos do norte. Exatamente porque ele disse, Deus é o nosso líder. Ele tinha a visão certa, o propósito certo. Se você fizer uma aliança com Deus, e estabelecer o propósito certo, para que Deus te promova, você pode ter certeza de que hoje você pode estar num vale seco, e amanhã, pode ser literalmente como foi com eles, amanhã. Tudo isso hoje, você chegou aqui nessa segunda-feira, como eu estou acostumada a ver, nesse vale seco, e amanhã tudo está mudado. Eu estou acostumada a ver isso há anos. Deus mudar situações, literalmente da noite para o dia, até porque há uma busca, há uma entrega, e quando você busca, quando você entrega, quando você estabelece claramente dentro de você, entende, o propósito é buscar Deus, é servir a Deus e servir ao reino, então aí sim, agora Deus pode te erguer. Quem entendeu essa palavra? Então eu quero que você pegue o seu propósito e antes de você pedir qualquer coisa para Deus, você tem que se colocar como Josafá, como Abias, não como Roboão, que sabotou a própria vida, todo o governo, todas as conquistas, que é o que eu vejo muita gente sabotando. Ele pega algo, Deus até põe nas mãos dele, mas ele sabota, como Saul sabotou, com a sua desobediência. Roboão, em dias, ele jogou tudo fora. Todo o trabalho, toda a construção de Davi e de Salomão, porque ele ouviu a voz errada, porque o orgulho não permitiu que ele ouvisse e ficasse com a voz certa, a imaturidade, a insegurança. Nós precisamos ganhar maturidade em Deus, segurança em Deus, entender que nós estamos aqui para viver para algo muito maior. Aquelas autoridades sábias disseram, Roboão, seja servo desse povo, e você vai ter esse povo na sua mão. Os jovens disseram, não, pesa a vida do povo. O inseguro foi lá e não entendeu que Deus nos promove para algo muito maior que uma promoção pessoal. Deus te dá honra e notoriedade e confia coisas nas tuas mãos para que o reino de Deus, para que Deus e o seu reino ganhem com isso. Quando Deus e o reino dele não ganham nada com isso, é igual Jeroboão. O que o reino de Deus ganhou? Nada, só destruição. Por isso que ele tinha o dobro de soldados, dos melhores, e ele perdeu para metade. Porque Abias, apesar de ser uma tribo, apesar da tribo de Judá sempre ter sido a maior, ainda assim, eram 10 tribos, 800 mil soldados, mas com o propósito errado. Perderam, porque Abias tinha a visão certa. Tinha o compromisso que tem que se ter com Deus e com o reino de Deus, com o povo de Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus.
Deus te ergue, te promove, e aí? Quando você põe seu pé aí fora, você se orgulha de ser um servo, uma serva do Deus Altíssimo? Se Deus te colocar no topo, você vai continuar deixando claro para o mundo de que é Deus, ou você se envergonha? Porque não vai agradar muito às pessoas eu dar essa honra toda a Deus. Então eu preciso ouvir os jovens inexperientes, eu preciso ouvir a modinha, eu preciso ouvir o mundo, eu preciso ouvir o que a maioria ali está fazendo. E Deus está falando, ouve as vozes sábias, ouça a voz da sabedoria. Haja com maturidade, se coloca como servo de Deus e servo do seu reino. Quando Abias se levantou, como foi colocado, substituiu o pai, ele disse, meu pai, Roboão foi um inexperiente, não soube te enfrentar, mas eu estou aqui, e o nosso Deus é o nosso líder, Deus é o nosso líder. E vocês estão brigando contra a vontade de Deus. Vocês não vão ser bem-sucedidos. Eu fico encantada com a segurança dele, porque ele tinha vida com Deus. Ele sabia onde ele estava. A visão dele era certa. O propósito. Ele estava dentro. Vamos. Cada um sabe o que Deus está falando e o que Ele está requerendo. Rupturas, rompimentos, decisões. Nós precisamos tomar, nós precisamos ter coragem para definir a nossa posição na vida, de que lado você vai estar. Em cima do muro é o morno, é o que se engana. Jeroboão até serviu a Deus, até se tornar rei das 10 tribos. Aí, para manter o poder, ele levantou os bezerros e levou o povo a se corromper, deixando bem claro que ele não queria Deus coisa nenhuma, ele só queria o poder. Você quer Deus ou quer só o que Deus pode te oferecer? Está aqui, ó. Quando Josafá encabeçou, vamos buscar a direção, vamos buscar um profeta, vamos lá até Eliseu. Porque aquele homem decidiu buscar Deus, todos foram favorecidos. O sobrenatural aconteceu. Faça uma aliança com Deus e você vai viver o sobrenatural. Você não vai ver vento nem chuva, mas Deus vai encher esse vale seco de água. Você não vai ver vento nem chuva, os meios naturais para a solução disso. Essa situação vai ser solucionada de forma sobrenatural. Esse vale seco vai se encher de água. E Deus vai te dar vitória sobre isso que significa esse Moabe, esse inimigo que está aí no seu caminho. E você vai conquistar cidades fortificadas. Você vai ter conquistas que você nem pediu. Porque as cidades fortificadas vieram de brinde, de bônus. Eles precisavam da água, eles precisavam vencer Moabe, e Deus deu muito mais. E tudo de forma sobrenatural. Se você ver e ler, você vê o sobrenatural. Queridos, Deus vem falando do sobrenatural. De acontecimentos sobrenaturais. A forma dele agir, o agir dele sobrenatural. Dê condições a Deus e Deus vai fazer por você. Se levanta aí. Confie em Deus.
Talvez você está achando que para esse vale seco, essa situação seca, ser mudada, precisa chover, precisa ventar, precisa acontecer isso e aquilo. E o Senhor está dizendo para você, você não vai ver nem vento, nem chuva. Mas o sobrenatural vai acontecer. E você vai vencer Moabe, você vai conquistar coisas que você nem imaginou. Então, você sabe muito bem como se portar diante de Deus, como se posicionar. E Deus vai fazer. Fale com o Espírito Santo. Receba essa palavra que é um presente para nós. É poderosa. Fico encantada com as coisas que Deus faz. Se coloca onde você tem que se colocar. Dê a Deus o que Deus está requerendo de você. Rasga o seu coração e se derrama na presença de Deus. Peça visão para ver. Entendimento. Você não vai ver vento nem chuva, mas o vale vai se encher de água, o vale seco. Moabe vai ser derrotada. E as cidades fortificadas serão conquistadas. Deus vai confiar nas suas mãos. E observe que Deus tem nos dado a direção do que você deve fazer, onde deve estar, como deve proceder. E junto Ele traz a visão da vitória, a palavra, a liberação da vitória. Amanhã, está aqui no dia seguinte, por volta da hora que se ofereceu o sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo desde Edom. E em pouco tempo, havia água por toda parte. Aquele lugar seco, estava tão seco, esturricado de seco. Tinha água abundante por toda parte. Oh, meus queridos, quantos anos eu estou andando com Deus e eu tenho visto isso acontecer. Num dia a coisa está esturricada de seca. No outro dia a situação é completamente mudada e transformada para a glória do Senhor Jesus. Se posiciona aí, rasga seu coração, dê a Deus. E é certo que as coisas vão acontecer, elas vão fluir. Esse vale seco vai se encher da bênção de Deus. Deus vai fazer por você. E não importa aquilo que venha contra você, como foi Jeroboão com 800 mil soldados, os melhores. Se Deus for o seu líder, é você que sai vitorioso em tudo, sempre. Você sempre termina em vitória, você sempre vence. O povo de Deus, aquele que realmente serve a Deus, tem o Senhor como seu Deus, é sempre vitorioso, imbatível em absolutamente tudo. Oh, meu Deus, vai passando do teu sangue agora sobre cada um, vai queimando cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Oh, meu Deus, vai entregando essa vitória nas mãos dessa pessoa, e que a cegueira seja arrancada, a incredulidade, tudo que ainda tomava o coração dela, que tudo entre de forma muito clara, que ela tenha entendido, que ela tenha recebido, que ela esteja se posicionando agora, meu Deus, porque o Senhor está dizendo exatamente isso. Você não vai ver vento nem chuva, mas esse vale seco vai se encher de água. Eu vou te dar vitória sobre Moabe, e você vai conquistar as cidades fortificadas. Se posiciona, viva, esteja com a visão certa e viva com o propósito certo. Exatamente, sirva a mim, sirva o propósito. Não ceda a propostas, permaneça firme no propósito. E eu vou fazer na sua vida. Eu sei disso, Senhor,
Que ela seja tomada por essa convicção agora. Que ela pegue a palavra com uma segurança tão grande. Vai restaurando a vida dela. Restaura sonhos, restaura a família, restaura a vida. Restaura cada área. Entre em ação na vida dela. Que ela pegue a palavra e se coloque lá. Que ela se posicione. Porque o Senhor quer promovê-la. Quer erguê-la. Quer honrar a vida dela. Oh meu Deus, não há dúvida. No dia seguinte, o vale seco estava cheio de água abundante. E o Senhor está dizendo isso para ela. Eu vou fazer por você. Se posiciona. Sirva a mim ao propósito. Tenha a visão certa. E esse vale seco vai se encher de água. E Moabe será derrotado, e as cidades fortificadas serão conquistadas. Eu vou pôr nas suas mãos. Que ela receba a palavra, Senhor. Vai falando, vai revelando mais. Vai dando revelações profundas na vida dela. E que ela consiga se posicionar, se colocar lá. E dar ao Senhor a condição do Senhor agir na vida dela. Que essa pessoa saia daqui pronta para se posicionar como Abias, se posicionar como Josafá, se posicionar como aqueles levitas e parte do povo que decidiu romper com tudo aquilo, abandonar até bens e propriedades, porque queria o Senhor, queria servir ao Senhor. Que decisões firmes estejam sendo tomadas, porque o Senhor honra aquele que se posiciona com firmeza. Que nesse momento essa pessoa esteja recebendo a palavra e tomando decisões radicais na vida dela. Porque quando nós nos posicionamos radicalmente no Senhor, as coisas vão sendo mudadas e definidas na nossa vida, numa velocidade inacreditável. O sobrenatural acontece, o impossível acontece. Aquilo, meu Deus, que nós sonhamos tanto, que parece que nunca vai acontecer, de repente, de forma sobrenatural, aquilo chega até nós. E eu sei que o Senhor está agindo aqui. Vai agindo na vida dessa pessoa, vai se movimentando na vida dela. Eu não sei, meu Deus, o que representa esse vale seco. Eu não sei o que representa, meu Deus, situações secas na vida dela. Mas eu sei que o Senhor está pronto a agir e já vai, meu Deus, movimentando em favor dela. Que ela consiga dar condições ao Senhor, para que o Senhor possa honrá-la, promovê-la, abençoá-la. E que muito mais testemunhos cheguem. Que hoje ela esteja dando condições ao Senhor para que definições inacreditáveis cheguem até ela. Porque o Senhor deu uma definição incrível aqui. No dia seguinte, aquele vale estava abundando de água, meu Pai. Então, talvez hoje ela chegou aqui com uma situação tão seca, áreas da vida dela sequíssimas, mas com decisões aqui agora, amanhã a história pode ser completamente diferente. E eu estou convicta disso, meu Pai. Convicta disso. Que ela tenha a capacidade de dar ouvido à Tua voz, Espírito Santo. E crer, como Josafá creu, como Abias creu, como aqueles que abandonaram Jeroboão, abandonaram até propriedades por sua causa, creram. E todos foram altamente abençoados, honrados, promovidos. Ó meu Deus, viveram a Tua glória. Continue falando e vai agindo, definindo a vida dela. Defina, anima o Teu povo. Levanta aqui um povo forte, animado, que saia por aquela porta um povo animado, um povo de visão, um povo pronto para dar passos ousados e desfrutar da Tua glória, meu Pai. E testemunhar os Teus milagres. Eu agradeço demais
concordo com as vitórias, ligo aqui na terra todas elas para que sejam ligadas no céu, e desligo tudo que estava aí, impedindo a vitória dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu todas as situações contrárias, e que essa pessoa testemunhe coisas grandiosas, mudanças radicais, o sobrenatural, porque eu acredito, meu Pai, que o Senhor está agindo de forma sobrenatural. Essa palavra veio para deixar bem claro a ela: o sobrenatural vai acontecer. Não vai ser por vias naturais, da forma que você imaginou. Você não vai ver vento nem chuva, mas o vale vai se encher de água. Que ela creia, que ela se posicione, porque o Senhor está agindo. Muito obrigada. Eu agradeço demais por tudo, e já pelos frutos e os testemunhos que vamos colher, meu Pai. Pelas vitórias. Muito obrigada. Continue falando, tocando, transformando, respondendo, fortalecendo. Enche o teu povo de grande força, Senhor. Muito obrigada. Eu te agradeço e te glorifico por tudo. Amém. Amém, amém.